Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Juliana Bortolin, falo aqui da Super Rede Boa Vontade, de comunicação, internet, Boa Vontade TV, enfim, o mundo inteiro conectado e também as emissoras da Super Rede Boa Vontade de rádio. Gente, uma coisa é a gente falar dos barulhos externos, dos ruídos, e a gente consegue se isolar, por exemplo, deles. Só que quando o barulho é interno, como silenciar os pensamentos, tranquilizar o coração, a nossa alma. É sobre esse assunto e muitos outros que vamos tratar aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. O tema de hoje, silêncio da alma, intuição e inteligência espiritual. Irmão Damásio hoje com a gente, ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Juliana, e a nossa saudação fraterna a todos que acompanham o programa Comando da Esperança. Bom, vamos à primeira questão, portanto, irmão Damásio, da Lila Pereira, de Jundiaí, em São Paulo. Ela, ouvindo na comunicação 100% Jesus, um estudo sobre a importância de saber encontrar o silêncio da alma, perguntou o seguinte: e para quem tem medo do silêncio da alma? Questão interessante. É verdade. Minha irmã, você conhece, Lília, a visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre o silêncio? Ao conhecê-la, tenho certeza que você vai perder este medo. Ora, e também você poderá, e nós vamos apresentá-la aqui, você também poderá buscar o auxílio de um pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode agora mesmo mandar uma mensagem pelo 99-603-1330, 99-603-1330, código de área 11 é o telefone da Central de Relacionamento da Religião Divina. No segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume 2, na página 175, o irmão Paiva Neto, autor desta obra, transcreve as palavras do saudoso irmão Alziro Zaru na primeira lição do céu. E a primeira qualidade também do cidadão do céu, que é, diz o saudoso proclamador da religião divina, saber entrar no silêncio é a capacidade de se isolar e de se integrar em Deus. Aqueles que entraram no silêncio sentiram a sua paz e receberam a sua força. Você observou, minha irmã Lília? Entrar no silêncio, por mais que às vezes a gente possa estar diante de um drama que viveu, ou aquela perturbação na alma que não nos deixa ficar em paz com a gente mesmo. Mas entrar no silêncio é essa capacidade de se isolar até mesmo das nossas preocupações e de se integrar em Deus. Quando nós nos integramos em Deus, que é amor, esse Deus de amor tranquiliza a nossa alma, tranquiliza o nosso espírito. E aí acontece o que disse o proclamador da religião divina: sentimos a paz de Deus. Inclusive percebendo que até os dramas que nós passamos, ou os arrependimentos que nós temos, Deus nos dá a cada dia uma oportunidade nova. Olha, hoje é um dia novo, que nunca mais se repetirá. E a gente passa a ver significado na vida e não mais nos classificamos pelos nossos dramas, problemas ou até pelos nossos erros. Somos seres humanos e temos a oportunidade de acertar sempre. Nas páginas 204 e 205 da referida obra, o escritor Paiva Neto também diz o seguinte, eu quero compartilhar com você. Ele diz num dado momento, no subtítulo, No Silêncio, a Fonte da Riqueza Suprema, ele diz assim: avançando nesse pensamento, Zaru escreveu no 4º parágrafo da lição O Silêncio, que faz parte deste capítulo, diz agora o irmão Zaru. Antes o discípulo ia para o deserto. Hoje, para nos prepararmos espiritualmente, não precisamos ir aos lugares áridos ou distantes, pois basta entrarmos no silêncio. E volta o irmão Paiva Neto. E não se trata, evidentemente, de um silêncio estéril, mas da suprema riqueza que nasce da alma integrada na divina sabedoria. Amai-vos como eu vos amei. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 34. E Zaru definiu esse
mandamento novo do Cristo como, abrir aspas, a essência de Deus, fechar aspas. Então, entrar no silêncio, irmã Lília, a gente viu pela literatura da religião divina, é a capacidade de nós nos isolarmos, tirarmos de dentro da nossa mente, do nosso coração, aqueles pensamentos que não nos deixam ficar concentrados em Deus, não nos deixam nos concentrar. E ao invés de ficarmos nos cobrando nesse silêncio, porque tem hora que a gente quer fugir da gente mesmo, da nossa própria consciência. Não. O silêncio que a religião divina propõe é a nossa integração com Deus, para sentir a paz e receber a força para vencer. E o irmão Paiva Neto diz que nesse silêncio é o silêncio da suprema riqueza da alma, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Então, nesse silêncio profundo, é uma conexão do Espírito nosso com o Espírito de Deus. É a conexão da filha, do filho com o Pai. E aí, nós recebemos, ouvimos a voz de Deus, conforme a religião divina nos ensina, e dialogamos com Deus. Sentimos o nosso anjo da guarda, que é um amigo que carregamos antes até de reencarnarmos. E esse anjo, esse amigo, passa pelo silêncio nosso, da alma, nessa integração em Deus, a criar, a ter as condições necessárias para nos intuir, para nos apontar os melhores caminhos. Portanto, não há razão para medos. Para você obter ajuda, uma outra forma, esteja conosco, sábado, 16 horas e 45 minutos, na Igreja Ecumênica mais próxima de você. Você tem o momento da prece de abertura, o momento da hora do Ângelus, o momento da prece final, além de todo o estudo do Evangelho e das músicas legionárias, que lhe auxiliarão a não ter medo do silêncio da alma e a aprender a se desconectar dos problemas e se conectar com o Altíssimo. Muito obrigado a você e a todos de Jundiaí, na audiência do Comando da Esperança. É isso mesmo. Vamos agora para Belo Horizonte, Minas Gerais. A irmã Maria das Graças Rodrigues de Brito trouxe até uma citação bíblica, para ajudar nessa questão. Já ouvi dizer, comenta ela, que o ser humano mais inteligente não usou 10% da sua capacidade. Quando Jesus fala que faremos obras maiores que ele fez, está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então ela questiona, quando Jesus fala que faremos obras maiores que ele, está falando da capacidade que temos e que não utilizamos? Minha estimada irmã Maria das Graças e a todos de Belo Horizonte, muito obrigado por sua audiência. Sim, Jesus está falando das nossas capacidades, mas ele não está restringindo as capacidades cognitivas que a ciência já provou que nós ainda não usamos nem 10% delas. O Cristo está referindo-se à nossa capacidade também espiritual, que nós ainda não alcançamos. Se nós não alcançamos nem a cognitiva, que dirá a espiritual, que ainda estamos dando os primeiros passos para reconhecer isto. E no próprio trecho do Evangelho, minha irmã Maria das Graças, que você destacava, o Cristo traz a resposta. Ele diz, vós fareis obras maiores que eu, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, mas nós ficamos na terra. Então, pela lei universal da reencarnação, temos a chance de fazer o bem, muitas obras em favor dos nossos semelhantes, porque foi isso que Jesus fez. Ele ajudou os nossos semelhantes. Ele não se refere apenas no nosso desenvolvimento, que é importante. Nós descobrimos as nossas capacidades. A leitura, o estudo, a prática desse estudo, tudo isso nos facilita, ou melhor, tudo isso contribui para o nosso crescimento. Mas é preciso que nós saiamos do conhecimento finito humano, que apesar de finito, ele ainda está engatinhando, dando esses primeiros passos. Talvez nem os primeiros passos, estamos engatinhando, já que não usamos nem 10% de nossa capacidade. E no sentido espiritual, o quanto temos para aprender com Cristo, com os seus missionários que vêm à Terra. Jesus nos fala que nós temos potenciais extraordinários dentro do nosso espírito eterno. Sobre este ponto, por exemplo, eu recorro ao blog paivaneto.com e o autor nos traz o título do seu artigo, O Espírito Medida.
Num dado momento, o autor diz assim: gostaria muito da sua atenção, você que está nessa audiência, quanto aprendizado teremos agora. Como já lhes disse, fala o autor, estamos corpo, mas somos espírito. Isso nos leva a concluir que Protágoras, filósofo grego da escola sofista, não alcançou a amplitude universal da essência da criatura quando concluiu que, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas. Quer dizer, Protágoras considerava que o ser humano era a medida para tudo. Portanto, a gente limitaria o nosso conhecimento, inclusive, ao cognitivo. Observemos agora o que vai dizer o irmão Paiva Neto. Com o pensamento elevado ao nosso divino Mestre Jesus, caminhemos mais adiante e digamos que o Espírito Eterno que habita o corpo humano, ele sim é a medida de todas as coisas, porquanto é cidadão celeste. Fechar aspas. E aqui, minha irmã Maria das Graças, está a chave. Tendo um Espírito Eterno, pela lei universal da reencarnação, há um processo, inclusive, de esquecimento temporário, porque temos que recomeçar uma nova vida na Terra, aprender, então não nos recordamos das vidas anteriores, até porque podemos estar convivendo com um ex-inimigo. Digo ex porque Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Pela lei universal da reencarnação, Jesus quer que nós cresçamos, aprendamos, evoluamos. Porém, nós temos o nosso espírito, uma bagagem espiritual, e o nosso anjo da guarda nos auxilia a relembrarmos quando estamos na sintonia com ele. Conhecer as questões espirituais nos coloca numa frequência que nós seremos capazes de melhor vigiar os nossos pensamentos. Nós compreenderemos que tudo que fazemos tem uma consequência na vida nossa e na vida dos nossos semelhantes. Que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis, que não há impossíveis para a nossa vida, que nós podemos alcançar tudo aquilo que queremos se estiver na nossa agenda espiritual. Portanto, que a presença de Deus é constante em nossas existências, que não há limites ao poder dele, que a vivência na terra compreende, aprendemos a viver no perdão, no amor, na generosidade. E aí vamos ter atitudes dignas daquilo que o Cristo ensinou, fazendo obras maiores, compreendendo que estamos no corpo para fazer, como diz o irmão Paiva Neto, evoluir o espírito. E aí aquilo que nós limitávamos a ação numa esfera, a gente vai passando a ampliar o bem que fazemos. Passamos a buscar ampliar o conhecimento que temos das questões espirituais. E aí poderemos alcançar o que Jesus disse, fazer muito mais pela humanidade. A partir do conhecimento primeiro, disso que o irmão Paiva disse, que estamos corpo, mas somos espírito. Você não procura conhecer as leis do seu estado, da sua cidade, da escola que você estuda, as leis de trânsito? Você não quer saber dos seus direitos e deveres? E do espírito? À medida em que nós conhecemos os nossos direitos espirituais, usufruímos melhor deles. E os nossos deveres espirituais, com a consciência integrada no Cristo, passamos a ter atitudes melhores, fazendo mais, como o Divino Mestre mesmo apontou. Muito obrigado a você, Maria das Graças, e a todos de Belo Horizonte na audiência. Esteja conosco às 16 horas e 45 minutos neste sábado, na Igreja Ecumênica da Religião Divina, na capital mineira. Muito obrigado. Muito bem. Próxima questão, irmão Damásio, da Regina Horta, de Fortaleza, no Ceará. Já ouvi vocês falarem sobre inteligência espiritual. É o mesmo que intuição? Como desenvolver essa inteligência? Estimada irmã Regina, a todos de Fortaleza, muito obrigado. Nossa Igreja Ecumênica também temos aí, a equipe depois pode botar o endereço. Obrigado por suas duas perguntas. A primeira, já ouvi vocês falarem sobre inteligência espiritual. É o mesmo que intuição? Sim, é o mesmo que intuição. E quem responde para nós é o presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, em seu blog, paivaneto.com. Nesse blog, você que nos acompanha, você pode botar uma palavra lá na lupinha e você vai aprendendo sobre todo e qualquer tema. Coloca a palavra, vai ter um artigo ou um pensamento dele ali ensinar. Observem este, que ele vai falar sobre intuição. A intuição
é a inteligência de Deus em nós. Ora, se a gente quer ter a inteligência espiritual, uma das formas é a intuição. Respondendo a sua pergunta, é o mesmo que intuição? Sim, inteligência espiritual é o mesmo que intuição. Neste mesmo blog, o fundador do Templo da Boa Vontade diz no seu artigo Inteligência Espiritual, num dado momento observemos que ensinamento ele nos traz. Abrir aspas. Também existe a inteligência do sentimento, da emoção, e mais que isso, a espiritual, provinda do mundo ainda invisível aos nossos olhos materiais, por questões de frequência, entre outras. Ninguém morre, continuamos vivos pela eternidade, fechar aspas. Aqui o autor fala que a inteligência espiritual, ela vem do mundo invisível. Paulo apóstolo dizia, minha irmã Regina, que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Quando o irmão Paiva Neto diz que estamos corpo, mas somos espírito, nosso próprio espírito, quando reencarna com uma bagagem de conhecimento. Ele traz uma inteligência espiritual, portanto, conhecimentos espirituais. Nem todos a nossa consciência lembrados por nós. Mas na misericórdia infinita de Deus, ele coloca, como dissemos há pouco a palavra de Paulo apóstolo, essa multidão de testemunhas invisíveis ao nosso lado, a nos inspirar. E aí quando nós, pela boa sintonia, a religião divina fala sintonia tríplice com Jesus, bom pensamento, boa palavra e boa ação inspirados no Cristo, nós atrairemos para junto de nós espíritos bons e criaremos condições do nosso anjo da guarda nos intuir. Não já aconteceu com você? Está diante de um problema ou uma coisa boa que está para acontecer e você está pensando qual decisão tomar e de repente parece que num estalo vem algo. É isso! O que tenha sido? O seu anjo da guarda lhe intuindo. Você acessando essa inteligência que vem do Espírito. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, Espírito do Bem na Quarta Revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, e o irmão Paiva publica na revista Jesus Está Chegando, 108, a edição 108 de outubro de 2010, nas páginas 46 e 47, na seção Voltamos, um ponto que responde à sua segunda pergunta, como desenvolver essa inteligência? Então vimos que a intuição é essa inteligência espiritual, porque é a sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus em nós, disse o irmão Paiva. E temos essa inteligência que provém do mundo espiritual. Agora, como promover isso? Como desenvolver isto? No subtítulo Educação Mediúnica, o Dr. Bezerra de Menezes diz assim, item 7 e 8º, 7º e 8º. Temos a competência de Deus ao nosso lado. O que mais aguardar? Por força das potências divinas, nossas faculdades intuitivas e de mediunidades educadas. Sempre que falamos em educação mediúnica, prefiro esse termo a desenvolvimento mediúnico. A palavra educação é mais forte, contundente, definitiva para os processos de realce daquilo que temos de mais sagrado, que é a percepção espiritual. Fechar aspas. Quero pegar este ponto. Percepção espiritual e mediunidade. A religião divina nos ensina que todos somos médiuns, alguns com ela a mediunidade mais desenvolvida, mais educada. Mas todos temos essa faculdade. Somos medianeiros, temos um anjo da guarda. E como o nosso anjo da guarda se comunica conosco? Pela nossa mediunidade, a intuição, durante o sono. Alguns as desenvolvem, as educa melhor ou a educa melhor. E como fazer isto? Estudando o Santo Evangelho de Jesus, vivendo os ensinamentos do Cristo, estando, por exemplo, frequentemente nas igrejas ecumênicas da religião divina. Você vai educando a sua mediunidade, melhorando a sua intuição, porque você vai desobstruindo esse canal de comunicação entre nós da Terra e os nossos anjos da guarda. Vamos criando esse afinar de sintonia e passamos a perceber melhor. Tem gente que não vê, não ouve, mas sente a presença espiritual. Começa, às vezes,
está pensando em algo, aquele pensamento não deixa de vir, toda hora vem como a lhe indicar um caminho novo a seguir. É a intuição que você, pela vivência dos ensinamentos do Cristo, temos a competência de Deus, como disse o Dr. Bezerra, ao nosso lado. Como? Por essas potências divinas, os nossos anjos da guarda, a nos intuir. Então você pergunta, Regina, uma das formas, esteja conosco neste sábado, na Igreja Ecumênica da Religião Divina, em Fortaleza, e você vai aprender ainda mais a educar a sua mediunidade na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito obrigado por sua pergunta, e outras podem trazer a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.